Fala, meu amigo. Me responde com sinceridade aqui. Por que parece que quando você tá todo ali, presente, dando atenção, sendo legal, carinhoso, ela simplesmente perde o interesse? Mas aí, quando você decide sumir, parar de mandar mensagem, se afastar de vez, ela reaparece como se nada tivesse acontecido? E o mais curioso, ela começa a curtir foto antiga, ver todos os seus stories, mandar mensagem do nada, tipo, oi, tava sumido, né? Você nem sabe se ri, se responde ou se ignora. Mas calma, isso não é só contigo. Acontece com milhares de caras. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que isso acontece, o que se passa na cabeça dela quando você some e como você pode usar isso de forma inteligente, sem parecer joguinho barato. E se você já passou por isso, fica até o final, porque talvez você esteja se sabotando sem perceber. Bora trocar essa ideia. A natureza humana e o desejo pelo difícil. Vamos direto ao ponto. O ser humano é atraído pelo que ele não tem por completo. A curiosidade, o mistério, a dúvida. Tudo isso ativa partes do nosso cérebro ligadas ao desejo. Agora, o que é garantido, previsível e fácil, com o tempo, perde o sabor. Pensa em um jogo de videogame. Se ele for fácil demais, sem desafio, sem surpresas, você zera rápido e nunca mais toca nele. Mas se ele for difícil, se tiver fases imprevisíveis, se te obrigar a pensar e melhorar, você volta para jogar mais. É a mesma lógica nas relações. Agora vamos para exemplos práticos. Exemplo 1. O cara tá ficando com uma mina. Eles se falam todo dia, saem juntos, ele elogia tudo o que ela faz, responde em segundos, manda mensagem de bom dia e boa noite. Nas primeiras semanas, ela até acha bonitinho, mas com o tempo ela começa a se sentir entediada. Sabe por quê? Porque ela já sabe tudo sobre ele. Ela sabe que se sumir, ele vai mandar mensagem. Se ignorar, ele vai insistir. Se cancelar um encontro, ele vai remarcar no mesmo dia. Ou seja, não existe mais desafio emocional. Exemplo 2. Agora pega outro cara que também estava saindo com a mesma mulher. Ele é legal, mas não vive grudado. Responde quando pode. Às vezes demora um pouco, às vezes some por 2 dias. Tem a própria rotina, treina, sai com os amigos, vive a vida dele. Ela não consegue prever o que ele vai fazer. Não sabe se ele vai responder, se vai chamar pra sair, se tá pensando nela ou não. E isso, cara, ativa um alarme emocional. Ela começa a pensar mais nele do que no primeiro cara que tava ali disponível 100% do tempo. Ou seja, o difícil é mais desejado não porque você está jogando, mas porque você está sendo seletivo. E isso, biologicamente, faz com que ela te veja com mais valor. É como se o cérebro dela dissesse: esse cara é raro, tem algo nele que eu preciso entender melhor. O efeito do silêncio. Agora vamos falar do tal efeito do silêncio, que pouca gente entende. Quando você desaparece, você deixa um vazio. E esse vazio, mano, incomoda mais do que qualquer mensagem sua. O silêncio, diferente da palavra, não tem fim. A mente da pessoa começa a procurar respostas sozinha. E o mais louco, ela mesma começa a criar as respostas que vão mexer com as emoções dela. Exemplo prático. 1. Você mandava mensagem todo dia, do nada parou. Ela se pergunta: será que ele perdeu o interesse? Será que eu fiz algo errado? Será que ele tá com outra? Será que ele cansou de mim? Essas perguntas criam incômodo interno. Ela começa a lembrar de momentos com você, analisar conversas, stalkear seu perfil. E tudo isso sem você fazer absolutamente nada. Exemplo 2. Você costumava ver todos os stories dela e de repente não vê mais. Ela percebe. Pode até fingir que não, mas percebe. E isso liga o alarme. Será que ele perdeu o interesse? Ele deve estar ocupado com outra. Agora olha como o jogo vira. Antes era você buscando por validação dela. Agora é ela tentando se reconectar com você emocionalmente. Porque a ausência causa dúvida emocional. E onde tem dúvida, existe espaço para o desejo crescer. A maioria dos caras acha que o segredo é falar mais, insistir, explicar, argumentar. Mas na real, muitas vezes, o que mais causa impacto é exatamente ficar em silêncio. E lembre-se disso. O silêncio não diz adeus. Ele diz: pense sobre mim. Exemplo real. A virada do jogo. Agora deixa eu te contar a história do Rafael, seguidor aqui do canal que me autorizou a compartilhar isso. Rafael tava ficando com uma garota há uns 2 meses. No começo tudo fluía bem. Mensagens trocadas o dia todo, saíam nos fins de semana, se viam com frequência. Ele tava se entregando, planejava encontros, fazia surpresas, mandava mensagens fofas, mas aí, do nada, ela começou a esfriar. Demorava pra responder, parecia distante nos encontros, inventava desculpa pra não sair. Ele, como a maioria dos caras, tentou compensar. Dobrou as mensagens, tentou conversar mais, quis resolver o que nem sabia se estava errado. Resultado? Ela se afastou mais ainda. Foi aí que ele decidiu sumir. Não respondeu mais, parou de ver stories, não chamou mais pra sair, sumiu mesmo. 0 contato. 2 semanas depois, ela manda mensagem: oi, como você tá? Tava lembrando de você esses dias. Você sumiu, né? Que ingratidão.
Então, tem tempo esse fim de semana? Adivinha? Ela sentiu falta. E não foi por carência, foi pelo espaço emocional que ele criou. E ele, em vez de voltar igual um desesperado, manteve o controle emocional. Respondeu na dele, devagar, mostrou que estava bem, mas não se entregou de novo. E aí, sabe o que aconteceu? Ela começou a investir, a chamar, a elogiar. Porque o silêncio reposicionou o valor dele na cabeça dela. Por que isso funciona? Mecânica emocional. O cérebro humano tem uma coisa chamada reforço intermitente. É o mesmo mecanismo usado em jogos de azar, redes sociais, vício em curtidas. Você não sabe quando vai receber a recompensa, então fica o tempo todo buscando. Nas relações, quando você some, você interrompe o fluxo previsível. Ela não sabe se você vai voltar, se você esqueceu, se tem outra. E isso ativa esse mesmo gatilho. Ela começa a buscar pistas, sinais, qualquer coisa que indique que ainda tem espaço com você. Exemplo 1. Ela curte tua foto só pra ver se você curte de volta. Ela posta story provocativo só pra ver se você visualiza. Ela te manda mensagem do nada só pra sentir tua energia. Exemplo 2. Você sumiu e do nada ela começa a postar coisas como sumiu, mas não faz falta. Melhor só do que mal acompanhada. Ou posta música de sofrência, frase de indireta. Tudo isso é tentativa inconsciente de trazer você de volta pro campo emocional dela. E sabe o que é melhor? Você não fez nada. Você apenas respeitou o seu valor e se retirou no momento certo. Continua nos próximos blocos com a mesma profundidade. Erros mais comuns dos homens. Como aplicar isso na prática com segurança emocional, quando isso não funciona e como lidar. E conclusão chamando pro engajamento final. Se quiser, eu continuo os blocos seguintes agora com o mesmo nível de detalhes e tripla densidade. É só dizer. O erro que a maioria comete agora, se tem uma coisa que eu vejo o cara fazendo direto e que sabota completamente o jogo, é reagir errado quando a mulher se afasta. Ela some, ele desespera, ela ignora, ele insiste, ela dá gelo, ele vai lá e pergunta: aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Fiz algo errado? Mano, isso só aumenta a distância emocional. Por que isso acontece? Porque muitos homens foram ensinados que, quando algo não tá certo, eles precisam resolver na hora. Mas relacionamento não é planilha de Excel, não é coisa lógica, é emoção, é energia, é percepção. Exemplo 1. O cara tá ficando com a menina, ela começa a demorar mais pra responder. Ele acha que o certo é mandar uma mensagem tipo: percebi que você tá distante. Aconteceu algo? Pior erro. Porque nesse momento ela não tá distante por falta de atenção. Ela tá testando inconscientemente o seu valor emocional. Ela quer ver se você vai se desesperar. E quando você mostra que sim, ela pensa: esse aí eu já ganhei. Próximo. Exemplo 2. Tem também o cara que tenta se mostrar mais romântico quando sente que ela tá fria. Começa a exagerar no carinho, nas palavras fofas, nos elogios. Mas cara, carinho forçado soa como carência. E nada desvaloriza mais um homem do que parecer emocionalmente desesperado. Agora imagina o contrário. Ela começa a sumir e você some também. Você não pergunta nada, não cobra, não reclama. Você respeita o silêncio dela e entra no seu mundo. Isso mostra segurança, autossuficiência, maturidade. E o mais louco, isso incomoda mais ela do que qualquer textão sentimental. Porque o homem que consegue se retirar com classe mostra que não precisa provar seu valor. E isso, pra ela, é magnético. Como aplicar isso na prática? Beleza. Até aqui você já entendeu a lógica do sumiço, o poder do silêncio e os erros mais comuns. Agora vamos pra parte prática, que é onde a maioria escorrega. Porque não adianta só sumir, tem que saber como sumir. Sumir com propósito, não por birra. Não é pra parar de falar com ela do nada só pra ensinar uma lição ou tentar provocar. É pra se retirar porque você percebeu que o interesse não é mais o mesmo. Você não pode obrigar ninguém a te valorizar, mas pode se afastar quando percebe que não tá sendo valorizado. Exemplo prático: se ela demora pra responder, começa a ser seca nas mensagens ou parece entediada pessoalmente. Você apenas reduz o contato, não briga, não cobra, só diminui sua presença. Cuide da sua presença digital. Muitos caras dizem que vão sumir, mas ficam vendo todos os stories, curtindo fotos, comentando posts. Isso não é sumir. Isso é tentar chamar atenção de forma carente. Seja estratégico. Não veja os stories dela. Não curta as fotos dela. Não comente em nada. Dê um tempo real. Isso vai fazer ela sentir que você realmente se afastou, e não que tá ali esperando ela reagir. Foca em você de verdade. Sumir de uma mulher não significa ficar parado esperando ela sentir sua falta. Significa ocupar seu tempo com coisas que realmente te movem. Volta a treinar com mais foco. Sai com amigos. Faz novos contatos. Trabalha em projetos pessoais. Investe na sua imagem, no seu estilo, na sua energia. Porque aí, se ela reaparecer, vai encontrar um cara ainda mais confiante, mais centrado, mais valorizado. E se ela não voltar
voltar, você já vai estar num nível acima, onde talvez ela nem encaixe mais. Quando ela voltar, mantenha o controle emocional. Esse é o momento mais importante. Ela vai voltar, direto ou indiretamente. Pode mandar um oi sumido, curtir uma foto, reagir a um story, e aí o cara que não entendeu nada faz o quê? Corre pra cima, já responde na hora, já convida pra sair, já joga tudo no colo dela de novo. Erro. Você responde? Responde, mas no seu ritmo. Mostra que tem interesse, mas sem aquela intensidade de antes. Você dá um passo. Se ela der outro, você continua. Se não, você recua de novo. O segredo é deixar ela perceber que agora o valor mudou, que o jogo virou, que para ter acesso a você, ela vai ter que investir também. Quando isso não funciona agora, nem sempre sumir vai fazer ela correr atrás. E é importante falar disso com sinceridade. Se você sumiu certo, focou em você, desapareceu digitalmente, e mesmo assim, ela não demonstrou nenhum sinal de interesse. Pode ser que ela nunca teve real interesse. Às vezes você achou que estava rolando química, mas para ela, você era só uma distração, ou um passatempo até alguém mais interessante aparecer. Nesse caso, o sumiço só revela a verdade. Você estava se iludindo com alguém que nunca te enxergou de verdade. Você já tinha entregado tudo antes. Se você foi o cara que se declarou rápido demais, que correu atrás mesmo sendo ignorado, que se humilhou emocionalmente, talvez ela já te enxergue como emocionalmente inferior, e quando isso acontece, é difícil reverter. Sumir ajuda, mas talvez o estrago já tenha sido feito. Ela já tá envolvida com outro. Às vezes ela não tá fria por sua causa, mas porque já tá com a atenção em outro cara, e você só percebe isso quando se afasta e vê que ela nem reage à sua ausência. Dói? Dói, mas também liberta, porque você para de gastar energia com alguém que já tava emocionalmente em outro lugar. O ponto aqui é, sumir também serve para você identificar onde não vale insistir. Então vamos amarrar tudo que você viu aqui hoje. Quando você tá 100% disponível, ela te vê como garantido. Quando você some, você desperta dúvida. A dúvida gera desejo. O silêncio cria espaço emocional. E a ausência inteligente reposiciona o seu valor. Mas lembra, isso não é joguinho. É você entender o seu valor e se posicionar com maturidade. Se ela sentir sua falta, ótimo. Se não sentir, melhor ainda. Você se livrou de alguém que não estava conectada de verdade. Agora é o seguinte, você já usou essa estratégia? Já sumiu e viu ela voltar correndo atrás? Ou tá preso naquela fase de correr atrás o tempo todo? O erro que a maioria comete. Agora, mano, presta atenção nisso aqui, porque esse é o ponto onde a maioria dos caras se perde no jogo. Quando sentem a mulher começando a esfriar, o que eles fazem? Erro número 1. Começam a correr atrás como se estivessem perdendo a única chance da vida. Mandam mensagem com justificativa. Você tá estranha ultimamente. Fiz algo de errado? Senti sua falta hoje. Parecem desesperados pra salvar algo que nem sabem se precisa ser salvo. Resultado? Ela perde ainda mais o interesse, porque sente que ele tá emocionalmente carente. E carência, infelizmente, não atrai. Afasta. Erro número 2. Ficam monitorando tudo que ela faz nas redes sociais. Vê se ela tá online, vê se ela postou story, vê se visualizou a última mensagem, começa a viver em função da reação dela. E aí a energia do cara muda. Ele fica obcecado, ansioso, irritado com qualquer sinal que ela dá. Erro número 3. Tentam se reafirmar. Começam a se provar. Eu sou diferente dos outros caras. Queria te mostrar o quanto gosto de você. Tô aqui pra você, mesmo que você não queira agora. Você acha que isso emociona ela? Não. Isso só mostra que você ainda não entendeu o seu próprio valor. Agora vamos comparar dois tipos de homens. Homem reativo, ela some, PIMS, ele manda textão, ela esfria, PIMS, ele faz surpresa tentando reacender a chama, ela ignora, ele pergunta o motivo, ela some, PIMS, ele aparece mais ainda. Resultado, ela se sente sufocada, não sente falta, porque ele não sai da frente. Homem inteligente emocionalmente, ela some, ele respeita o espaço, ela esfria, ele se concentra em si, ela ignora, ele se retira com dignidade, ela some, ele aproveita para fortalecer a própria vida. Resultado, ela sente o impacto da ausência dele, porque o silêncio desse cara diz, eu tô aqui, mas só fico onde sou bem-vindo. Como aplicar isso na prática, beleza. Agora você entendeu o conceito. Mas como aplicar isso no dia a dia, sem virar um cara frio, arrogante ou que só joga? A ideia não é sumir por maldade, é sumir com propósito. Você precisa parar de dar tudo de graça para quem não te valoriza. Dica 1. Reconheça os sinais de desinteresse. Se ela não responde como antes, demora para responder propositalmente, não te chama mais para sair, fica seca nas conversas, some do nada, sem justificativa. Mano, recue, não confronte, não cobre, não peça explicações, apenas reduza sua presença. Isso já é uma resposta muito
muito mais forte do que qualquer discurso. Dica 2. Crie uma vida onde você não dependa da atenção dela. Treine, estude, saia com amigos, busque novos projetos. Sua vida não pode parar por causa de uma mulher. E quando você começa a fazer isso, sabe o que acontece? Você naturalmente se torna mais escasso. E onde tem escassez, tem valor. Exemplo prático. Você percebe que ela tá distante. Em vez de ficar mandando mensagem, você vai lá e tira um tempo pra si. Vai treinar, posta um story teu em movimento, sem forçar indireta, mostra que tá vivendo. No terceiro dia, ela reaparece. Oi, você sumiu, né? Pronto. Você não fez nada além de respeitar sua energia. E isso teve mais impacto do que qualquer tentativa de convencer ela a gostar de você. Dica 3. Quando ela voltar, mantenha o equilíbrio. Não entrega tudo de novo logo de cara. Converse, seja educado, mas mantenha a mesma postura. Mostre que você tá bem com ou sem ela, que você não precisa, mas escolhe se conectar. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem que sabe o próprio valor. Quando isso não funciona, agora, real oficial. Existem casos em que você some, se afasta, recua, e ela simplesmente não volta. E você precisa estar preparado para isso também. Por que isso acontece? Porque ela já tinha perdido o interesse muito antes. Às vezes você acha que ela só esfriou agora, mas na real, ela já estava desligada emocionalmente faz tempo. E aí não tem sumiço que resolva. Exemplo, ela já estava falando com outro cara, emocionalmente envolvida, e você estava sendo o plano B. Você some, ela nem percebe. Isso é doloroso, mas libertador, porque te mostra que nunca foi você, porque você já tinha entregue tudo cedo demais. Você se doou tanto no início, se mostrou tão disponível, que ela já tinha te lido por completo. Não tinha mais mistério, não tinha mais tensão. Sumir agora parece só um drama e não causa impacto real. Nesses casos, o que fazer? Aceitar e seguir. Se a mulher não sente sua falta quando você se retira, é porque ela nunca te viu com o valor que você achava que tinha. Não tentar voltar atrás. Nada de, você não sentiu minha falta? Achei que você ia me procurar. Eu sumi só pra ver se você vinha atrás. Isso só destrói qualquer postura de valor que você tinha construído. Você tem que sair com dignidade. Não como quem se esconde, mas como quem sabe a hora de parar de insistir. Chamada para engajamento. Para fechar tudo que falamos aqui, você se afastar não é tática de manipulação. Sumir é muitas vezes a única linguagem que ela vai entender. A ausência bem colocada no momento certo fala mais alto do que qualquer textão. Mas acima de tudo, é uma prova de que você aprendeu a se colocar em primeiro lugar. E se mesmo sumindo ela não te procurou, parabéns. Você se livrou de uma pessoa que nunca te quis de verdade. E agora pode direcionar sua energia para alguém que te valorize sem você precisar implorar. Agora me responde nos comentários. Você já sumiu e ela veio atrás? Ou você foi aquele cara que ficou correndo atrás até se esgotar? Conta aqui embaixo, porque esse espaço é pra gente trocar experiência. E se esse vídeo fez sentido pra você, manda pra aquele amigo que precisa ouvir umas verdades. Aquele que tá se humilhando por uma mulher que nem lembra mais que ele existe. Se inscreve no canal, ativa as notificações e valeu por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.